Bom, bora lá. Fazer o review aqui rapidamente dos trades de hoje. Olhando aqui o SP. O SP que vinha lutando bravamente para tentar romper o topo histórico. Hoje ele fez um intraday um pouco mais alto do que o último topo histórico, mas acabou fechando o dia para baixo. Então, rompeu? Não rompeu. Continua tentando. Ó. No diário ele fez a sombrinha e fechou para baixo. Fechou sem rompimento, falso rompimento ou violação. Tem que fechar acima para considerar rompimento. E ele segue aqui uma LTA bem bonitinha, LTA que vem sendo balizada pela 50 aqui também e que inclusive foi perdida hoje. Vamos ver se isso daqui vai ser realmente um triângulo ou uma flâmula aqui de reversão, alguma coisa assim. Se a gente for pegar topos e fundos aqui, rompeu. Mas, vamos ver. Aguardando aí as cenas do próximo capítulo. E o índice do dólar. Bom, deixa eu aumentar aqui um pouco. Puxa esse fio pra cá. Já uso ele. Beleza. Bom, os candles vão ficar um pouquinho curtos, porque como o movimento foi muito esticado, não cabe tudo na tela. Aqui no começo do dia, ele deu uma possibilidade de entrada pela VWAP, que foi esse aqui, com um alvo curto, certo? O alvo seria justamente esse range aqui que ele fez para cima, ó. Então seria a entrada aqui, stop acima da VWAP, saída aqui no primeiro alvo. Seria mais ou menos 1 para 1, alguma coisa nesse sentido. Acho que foi na mínima do candle. Então a entrada aqui, saída 11 pontos. Daria 12 pontos aqui, 11 para lá, quase 1 para 1. Mas era um tiro curto, era praticamente um scalp, você ia passar menos 5 minutos posicionados. Não daria para falar que ia até os últimos alvos por conta do range curtíssimo. Se ele passasse daqui, aí ele ia até o terceiro. Mas ele não passou e também não tinha muito contexto, visto que segunda e terça o dólar só subiu. Então teria que esperar um movimento de baixa mais convincente. Não é esse movimento aqui de início do dia que vai trazer uma venda forte para o dólar, certo? Visto que a tendência primária dele é de alta. Beleza. Aqui ele vira um movimento, reverte, faz um pivôzinho aqui, né? Cumpre o primeiro alvo. Aqui daria uma entrada, mas novamente entrada curta, certo? Entrada com este pivô aqui que ele fez. Foi até o primeiro alvo, bateu ali na 50 e voltou corrigindo. A partir do momento que ele volta corrigindo, ele já volta com os candles de venda bem fracos. Ó, a gente teve 3 candles fortes na compra e ele vem doji, doji, candle de dúvida, um candle de venda um pouco mais forte, doji, doji. Tá. O que isso daqui está me falando? Está me falando que isso daqui muito provavelmente é uma correção. Então eu já puxo o Fibonacci aqui, fundo, topo. Ele vem, bate na última retração, faz um martelo, né? Na última retração, junto com a VWAP e junto com a 20, validando a 20 e logo em sequência já dando o candle de compra na VWAP e na 20. Aqui era a famosa entrada antecipada. Nesse candle aqui cabia uma entrada um pouquinho mais arriscada por conta do tamanho do stop, que ou você colocava ele no próprio candle de 12 pontos ou no fundo que era 15 pontos. Então estava um pouquinho puxado, ainda não estava bem clara a tendência de alta, então a entrada boa poderia ter sido feita quando rompeu aqui. Eu fiz a entrada nesse terceiro candle aqui, porque eu estava com o Fibo nesse final do dia aqui, junto com esses topinhos aqui. Tava meio que um espelhamento junto com o pivô. E esse candle aqui já estava me falando que o preço ia romper. Então aqui também cabia uma entrada levemente antecipada, mas caberia um stop mais curto, visto que esses dois últimos candles aqui fizeram um fundo na M8 e na M50, já virando ela para cima.
Então tinha um stop bem mais baratinho aqui, tinha um stop de 11 pontos, 4 pontos de diferença desse daqui. E logo em seguida o preço já faz a barra elefante de rompimento, rompe o pivô e rompe a 200. Beleza? Ótimo. Então o pivô é esse daqui mesmo. A gente tem zonas de convergência, né, que corroboram com isso. E aí ele vem, faz essa barra, dá um candle de venda. Ah, meu Deus, acabou o mundo. Não, você vai usar o trailing stop, barra barra, bonitinho. Opa. Stop inicial ali, barra de força, você coloca aqui. Iniciou uma correção, o que a gente tinha aqui? A gente tinha a média de 8 indo ao encontro, a gente tinha a média de 20 indo ao encontro, e a gente tinha a média de 200 no meio do caminho. O que o preço fez? Veio em formato de bandeira, veio bonitinho, respeitando as linhas bonitinho, tocou na M200 e fez uma outra barra elefante até o primeiro alvo. Então aqui a gente tem duas possibilidades. Dependendo de onde você entrou aqui, se tivesse entrado, por exemplo, no primeiro candle, nesse ponto aqui você já estaria com 30 pontos. Nesse outro candle aqui, estaria com 20. Se tivesse entrado no rompimento do pivô, você falou, não, eu quero esperar romper tudo. Você entrou aqui, meteu um stop aqui embaixo. Falou, não, eu vou aceitar um stop aí de 20 e poucos pontos, mas eu vou buscar o alvo lá pelo menos de 100% disso daqui. Você teria entrado aqui, stop aqui embaixo, não teria chegado perto aqui do ponto de stop, teria ficado negativo um pouco. Nesse candle já teria acabado o calor, que o stop já vem para cá, já fica bem mais barato, a M20 já está bem mais próxima aqui do preço, a M8 já está de acordo com o preço também, e ele vai subindo. Então aqui, desse rompimento da bandeira, aqui caberia uma segunda entrada, né, uma piramidada, caso você entendesse que ele vai no segundo e no terceiro alvo, e a gente tinha contexto para isso, visto que segunda e terça subiu reto, né? Então a gente está vendo de novo um movimento de alta com pivô perfeito, não tem por que não ir no segundo alvo, beleza? É só questão de ir gerenciando o stop. Mas vamos lá, partindo do ponto que fez a entrada nesse mais ou menos por aqui. Ele vem balizando com a M8 e com a M20, bate no primeiro alvo que também é um ponto de resistência importante que eu tenho marcado aqui no gráfico de 60, certo? Ó, ele teve vários toques aqui, então eu deixei esse aqui plotado por conta de ser um topo duplo. Ele bate nesse ponto, dá uma leve recuada até, bate duas vezes no mesmo ponto, até M20, e logo em seguida já rompe, vem retestar por cima e já continua subindo. A partir daqui, até o alvo de 100% já seriam 40 pontos praticamente, dependendo de onde você entrou, 38, 40 pontos. Excelente. Ele continua reto até o terceiro alvo. Ele bate no terceiro alvo. E a mesma situação do trailing stop. Você vem trazendo aqui e vem trazendo com os fundos atuais. Aqui provavelmente ele deu uma... ele passou meio ponto, ó, nesse fundo aqui. Se o stop tivesse exatamente meio ponto aqui, talvez teria sido violinado. Se tivesse um pouquinho mais para baixo aqui, acompanhando a média, não teria pego o stop, certo? É questão de dar aquele espacinho às vezes para o preço fazer esse tipo de sombra aqui também. E ele segue em super trend até o terceiro alvo. Ele deu uma nova possibilidade de entrada nessa região aqui de pullback, conforme eu falei, né? Ele volta, testa por cima e dá uma nova entrada aqui, mas teria um alvo bem curtinho, que seria o alvo de 100%, ou se você está muito confiante no movimento, até o último alvo, daria mais 30 e poucos pontos, que às vezes não é muito seguro, vamos dizer assim. O último alvo ele é um pouco mais difícil de ser atingido, a gente sabe disso, então eu sempre saio no primeiro ou no segundo, é difícil ir até o terceiro. Só quando realmente o movimento está muito forte ou tem alguma coisa externa para ir no terceiro. Hoje foi, beleza, logo depois o Banco Central entra na venda, fez swap de 10 mil contratos, nem mexe, o mercado dá uma pequena balançada, absorve isso
e dar uma nova compra, rompendo, e aí a gente muda já o time frame do estudo, rompendo esse topo e ativando a nova compra aqui, certo? Lá em cima, nesse candle de força aqui, ou no rompimento desse topo, considerando que isso aqui foi um micro pivô dentro da tendência, para ir buscar novos alvos para o fechamento do dia. Então se a gente puxa aqui, tirar o zoom, e a gente faz esse espelhamento, porque todos os alvos foram cumpridos, e o movimento continua, quer dizer que a gente tem outros alvos que ficaram para trás para serem cumpridos, alvos maiores. Então vou puxar aqui, ignorar essas sombras, pegar essas sombrinhas mais de baixo, que foi onde ele fez. Posso até pegar o fechamento aqui, que ele fez o pullback perfeito. Ó. Se eu pegar o fechamento desses candles, ele fez o pullback perfeito. Tocou exatamente no fechamento aqui e subiu. Teria uma outra entrada aqui, nessa barra, stop um pouquinho maior devido à volatilidade, 15 pontos, para ir buscar o primeiro alvo, e foi lá, buscou o primeiro alvo. Reto, linha reta, certo? Esses movimentos aqui de correção até a média é justamente isso daqui que a gente está vendo, só que com uma volatilidade um pouco maior, já que depois da intervenção do branco central já fica um pouco mais perigoso. Então é o mesmo tipo de movimento, só que com mais agressividade. Tanto que ele vai lá, fecha lá na máxima, vem meio ponto e já sobe de novo. É um movimento um pouco mais agressivo, mais difícil de ser operado. Mas teria a entrada aqui. E caso não visse essa entrada aqui, ele deu esse pivô e deu uma outra entrada aqui. Certo? Todas na compra, nenhuma entrada na venda. Nenhuma. Porque todas elas teve a tendência forte. Ó, perna de alta, correção, perna de alta, correção, e assim segue até o final do dia, e onde ele fechou lá em 56. Show? Não tem muito assim uma entrada difícil ou muito técnica com um padrão difícil. Foi tudo pivô e correção na média, coisa bem tranquila, bem simples, bem básica. Dólar bem direcional, então não tem muito mais o que ser falado aqui. Beleza. E o índice. Deixa eu puxar aqui, já eu puxo ele de novo. Índice, uma coisa que chamou atenção no início do dia, deixa eu aumentar isso daqui, é que esse movimento de início do dia dele, esse movimento de início foi muito parecido com esse movimento aqui, ó. Se eu pegar e traçar esse movimento e esse daqui, ó, tá vendo a semelhança? Ele dá um candle de força, um candle de correção, um candle de exaustão e inicia uma queda, inicia uma correção. Candle de força, a gente considera isso aqui um candle só, ele demorou um pouco mais, né, que foi o mais agressivo. Corrigiu, candle de exaustão, um candle menor, indicando correção, e aí já vem uma barra elefante, ó. Depois vem um gift, tá aqui o gift. Depois vem já uma barra virando as médias, corrige, corrigiu, certo? Então é o mesmo tipo de movimento, é o mesmo padrãozinho, obviamente que não com os mesmos candles, mas era a mesma situação, abriu subindo e depois dá uma pancada para baixo. A questão é que aqui depois ele lateralizou, virou uma figura gigantesca, né? Era um triângulozão gigantesco, e hoje ele já seguiu um pouco mais direcional, deu oportunidades melhores. Então, aqui no início do dia, para quem gosta ou faz é um perfil um pouco mais agressivo e gosta de operar a abertura, aqui a gente tinha esse pivô com esse alvo desse movimento, certo? Pegando aqui essa região que tem mais toques. Por que não pega aqui ou por que não pega essa sombra gigante? Porque o preço toca mais vezes aqui e é onde ele fica encaixotadinho. Isso daqui é como se fosse uma micro bandeira e isso daqui o mastro dela. Aqui é o mastro, bandeira, ele vai lá e vai no primeiro alvo, certo? Então, o primeiro alvo foi cumprido, a partir daí ele inicia uma regressão, vira a tendência
e aí a gente traça novos alvos. Não dá para entrar na venda considerando que ele vai cair reto, né? A gente sabe que o preço não movimenta reto. Aqui foi um gift, daria para colocar uma venda aqui embaixo dele, com stop aqui em cima, mas era tiro curto, porque o que a gente tinha de projeções aqui seria a mesma situação de ontem, que seria isso daqui, ó. O próprio gift foi um rompimento, ele vai lá, busca o segundo alvo, depois reverte o movimento. Esse daqui, esse espelhamento aqui, até o segundo, foi até o terceiro, né, depois de corrigir, meio que fez um pullback. Mas a partir do momento que ele sobe, a gente já não tem mais esse movimento sendo válido. Ele já inicia, agora deixa eu puxar aqui para o próprio dia, reduzir. Beleza. Aí aqui a gente já inicia a tendência de baixa, que seria operável, né, que a gente ia ter com mais clareza. Muito bom, ele faz o movimento inicial, perna de baixa, corrige. Essa correção a gente já teria traçado aqui. Ele corrige até o último fibo e inicia a queda. E dá duas oportunidades de venda. Uma no rompimento do pivô e a outra no pullback. Certo? Apesar dessas sombras elas violarem aqui esse fundinho, ainda é o pullback, porque ele foi só buscar M8, depois faz o candle de venda para baixo, vai até o segundo alvo, em linha reta. Então a gente tinha essas duas possibilidades. Quem entrou aqui tinha a possibilidade de piramidar aqui, quem não entrou aqui teve a oportunidade de entrar aqui, certo? Ambas com stop lá em cima das médias, ó, 350, e esse daqui colocaria ele um pouco mais em cima, uns 300 pontos, vai, para dar tempo das médias virarem, e caso o preço fosse buscar média, não ser estopado, certo? Mas esse daqui foi um pullback também, apesar da sombra e da violação. Beleza, ele bate lá no segundo alvo, vira o movimento. A gente puxa aqui, ele retrai aqui, e a gente esperaria o quê? Esperaria perder esse fundo para ter um novo pivô e vir descendo. Ele não faz isso, ele vira, dá uma ideia de que ele iria virar a tendência aqui, entrar comprado. Quem entrou comprado aqui, não sei se seria uma boa ideia, porque como eu falei, o que a gente tinha aqui? Tinha a possibilidade de um pivô, talvez aqui, nesse movimento, uma bandeira, alguma coisa assim, mas não tinha alvos claros e a gente vinha de uma perna forte de baixa. E com o SP500 em cenário de topo, possivelmente rompendo o topo histórico e tudo, mas era um cenário um pouquinho complicado. Então aqui nesse caso, por exemplo, seria o caso de esperar um pullback, certo? Ou pelo menos um candle de correção, esperar um gift, pô, deu a barra elefante, show, mas esperaria um gift, pô, é 400 pontos de stop, 450, esperar um gift, esperar um pablito, colocar uma ordem na superação aqui da máxima, uns pontinhos acima, para você não pegar a ordem de bobeira, coloca uns pontinhos acima, a ordem na pedra aqui, porque se o movimento for continuar reto até o alvo, ele vai pegar sua ordem e vai continuar indo reto, certo? Com essa violência aqui ele vai continuar indo reto, mas se não, ele vai fazer isso daqui. Então, ele dá uma porrada para cima, dá um puta do engolfo de baixa e começa a ativar as vendas. Ele desce em zigue-zague até a 200, sente a 200 na mesma região que ele sentiu aqui, inicia uma correção em bandeira, aqui, inicia a correção em bandeira e depois ativa a bandeira, dando a puta de uma venda. Aí aqui a gente tinha a possibilidade de vários alvos. A gente poderia projetar isso daqui para baixo,
a gente poderia projetar isso daqui e a gente poderia projetar toda essa perna. Ó, a entrada aqui, certo? No rompimento. Alvo de projeção. Seria um alvo aqui de 750 pontos, já é bastante ponto. Alvo de primeiro espelhamento, espelhamento dessa bandeira inteira. Primeiro, segundo alvo. Alvo desse micro espelhamento aqui. Foi no último alvo. Certo? Então qualquer um desses 3 pivôs que projetasse daria certo. Qualquer um deles. Vamos supor que a gente fez o certinho aqui. Colocou esse daqui. Entendeu que isso aqui foi uma violação, um time frame maior, e que na verdade ele não rompeu essa linha de Fibonacci, né? Deu a entrada aqui e foi buscar reto o primeiro alvo. Corrigiu, fez pullback e deu uma nova entrada na venda nesse candle. Por que não foi nesse? Por que não foi nesse? Porque esse candle foi o que tocou na M20 e a M20 fez ele ter mais força, ele é o maior candle dessa consolidação, né? Então ele vem, o preço vem, aliás a média vem, a média toca no preço, né? A média toca no preço, ele dá um candle já maior, com fechamento já abaixo dos fechamentos anteriores, ó. Ele tem o fechamento já abaixo de todos eles e fazendo a nova mínima. Então aqui daria uma venda, stop aqui em cima, possibilidade de piramidar quando perdeu esse gift, com alvo lá no 100%. Como já era nesse momento aqui 4,5, às vezes não dá tempo. Então no barra barra, tinha um barra barra aqui? Não. Então, deixa ele pretinho aqui mesmo. Então no barra barra stop inicial aqui. Depois, quando ele deu essa outra barra de força aqui, depois que pegou a segunda ordem, trazia para cá, descia, aqui já estaria no gain de qualquer forma, e quando ele fez esse candle de dúvida, aí você tinha a possibilidade de entender que ele bateria na média e depois volta a cair, ou que isso daqui poderia ser um candle de reversão, que ele bateu em algum ponto importante, aí puxa o FIB e dá uma olhada, meio que pegou o fechamento aqui, deve ter um outro fractal também, puxar o stop para cá ou zerar a posição, certo? Também, final do dia já são 5 horas, horário que Bovespa e a Bolsa Americana está fechando, já é perigoso ficar posicionado. Ele pode andar mais, sei lá, 500 pontos a partir daqui? Com certeza, mas já é mais difícil. Então, a última entrada do dia, para quem não pegou nenhuma dessas outras, poderia ter sido feito aqui às 4,5. Depois de toda essa perna de baixo, ele ainda deu mais a raspinha da panela aqui para quem ficou de fora. Ainda chegou a dar isso aqui, ó, 580 pontos. Ainda dava para fazer uma brincadeira aqui. Show? Beleza? Beleza. Beleza, então. Deixa eu encerrar a gravação aqui e até a próxima.